Você acabou de abrir os olhos, mas algo já mudou dentro de você. E essa mudança silenciosa, iniciada neste exato momento, determinará se o dia que começa será apenas mais um na repetição cansada da escassez, ou o primeiro de uma nova realidade onde a abundância flui como respiração natural. Porque existe um poder operando em você agora mesmo, neste instante frágil entre o sonho e a vigília. Um poder que não pede licença, não espera a aprovação, apenas obedece cegamente ao padrão mental que você escolhe imprimir nele nas primeiras horas do amanhecer. E se você não escolhe conscientemente, ele escolhe por você, repetindo os mesmos comandos antigos que te trouxeram até aqui, moldando mais um dia idêntico aos anteriores, tecendo mais uma camada na prisão invisível que você mesmo construiu com pensamentos descuidados, com palavras negligentes, com aquela conversa interna que você nem percebe mais que está acontecendo, mas que nunca para, nunca descansa, nunca deixa de alimentar o subconsciente com instruções sobre quem você é e o que merece receber da vida. Você sabe do que estou falando. Aquela voz baixinha que começa antes mesmo de você levantar da cama. Aquela que já te lembra das contas, das preocupações, das dificuldades, como se o universo inteiro tivesse conspirado para te manter exatamente onde está. Mas o que você talvez não saiba é que essa voz não é sua realidade. É apenas um eco, uma gravação antiga tocando em loop, e você tem o poder de interromper essa transmissão agora mesmo, neste momento sagrado em que sua mente ainda está maleável, porosa, receptiva como nunca mais estará durante o resto do dia. Porque ao amanhecer, você existe num território fronteiriço onde o subconsciente ainda não endureceu suas defesas, onde as portas da percepção permanecem entreabertas e qualquer pensamento que você deliberadamente escolher plantar nesse solo úmido da consciência matinal encontrará terreno fértil para germinar, crescer e eventualmente manifestar-se como experiência concreta no mundo físico que você chama de realidade. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado com emoção e convicção. Ele não julga, não questiona, não avalia se você merece ou não merece. Ele simplesmente aceita como ordem divina tudo aquilo que você imprime nele com sentimento verdadeiro e repetição constante. E quando você desperta cada manhã e permite que o primeiro pensamento seja de preocupação, de falta, de medo do que pode dar errado, você está literalmente instruindo esse poder criador interior a organizar seu dia inteiro, sua semana inteira, sua vida inteira ao redor desse padrão de carência. Não é punição, não é maldição, é simplesmente lei mental, operando com a mesma precisão com que a gravidade puxa os objetos para baixo. O que você semeia na consciência, você colhe na experiência. O que você aceita como verdade interior, você testemunha como fato exterior. E isso acontece de forma tão sutil, tão gradual, tão aparentemente natural, que você nem percebe que está criando ativamente as mesmas circunstâncias das quais reclama. Mas existe outro caminho, e ele começa exatamente onde você está agora, neste amanhecer que pode ser diferente de todos os outros que vieram antes. Porque se o subconsciente obedece cegamente ao padrão que você oferece, então a chave para transformar sua realidade financeira, sua experiência de abundância, sua relação com a riqueza não está lá fora, no mercado, na economia, na sorte ou no favor de outras pessoas, mas aqui dentro, neste espaço íntimo, onde pensamento e crença se fundem para gerar comando criador. Você não precisa forçar, não precisa lutar, não precisa convencer o universo de nada. Você precisa apenas compreender que a riqueza não é algo que você vai buscar lá fora. É algo que você permite emergir de dentro.
ajustando a frequência da sua consciência para o tom natural da abundância que já existe como potencial em cada momento. Joseph Murphy ensinou isso com uma clareza que poucos conseguiram alcançar. Ele mostrou que o subconsciente é como solo fértil que aceita qualquer semente, boa ou ruim, e trabalha incansavelmente para fazê-la crescer. Se você planta pensamentos de pobreza, de impossibilidade, de limitação, o subconsciente não discute, ele simplesmente diz sim e começa a produzir experiências compatíveis com essas sementes. Mas se você deliberadamente escolhe plantar pensamentos de abundância, de possibilidade, de riqueza como estado natural, esse mesmo poder criador responde com igual obediência, reorganizando seu campo perceptivo, atraindo circunstâncias favoráveis, abrindo portas que pareciam inexistentes, conectando você com pessoas e oportunidades que materializam exatamente aquilo que você imprimiu como padrão dominante na sua mente profunda. E o momento mais poderoso para fazer essa impressão, para gravar esse novo comando, para estabelecer esse padrão renovado, é precisamente ao despertar. Porque durante o sono, você esteve imerso no reino do subconsciente puro, onde símbolos e emoções falam mais alto que lógica, onde tempo e espaço se dissolvem, onde tudo é possível, porque a mente racional ainda não impôs suas limitações. E quando você abre os olhos, existe uma janela preciosa, talvez apenas alguns minutos, onde você ainda carrega um pouco dessa fluidez, dessa abertura, dessa maleabilidade. Se você aproveita esse intervalo para conscientemente direcionar seu pensamento, para deliberadamente escolher o tom emocional do dia, para intencionalmente afirmar a verdade espiritual da abundância que te permeia, você está literalmente reprogramando o sistema operacional da sua experiência de vida. Não é visualização fantasiosa, não é pensamento positivo superficial, não é autoengano ou negação da realidade atual. É reconhecimento de uma verdade mais profunda que a aparência das coisas, porque a realidade que você vê com os olhos físicos é apenas o reflexo atrasado de padrões mentais que foram estabelecidos anteriormente. O mundo exterior é sempre efeito, nunca causa. A verdadeira causa está na consciência, nas crenças silenciosas que você carrega, nas convicções ocultas que moldam sua percepção e, consequentemente, sua experiência. Quando você transforma a causa, o efeito inevitavelmente se transforma também, mas isso leva tempo, requer constância, exige que você mantenha o novo padrão mental, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não refletem a mudança interior. É por isso que tantas pessoas desistem. Elas tentam por alguns dias, talvez algumas semanas, mas como os resultados não aparecem com a velocidade que gostariam, concluem que não funciona e voltam aos velhos padrões de pensamento. Mas o subconsciente não trabalha com prazos humanos, ele trabalha com leis naturais de germinação. Uma semente plantada hoje não produz fruto amanhã. Ela germina no escuro, invisível, silenciosa, e só depois de um período de maturação é que a manifestação visível ocorre. Do mesmo modo, o pensamento impregnado de sentimento e convicção precisa de tempo para reorganizar as condições externas, para alinhar as circunstâncias, para materializar-se como experiência concreta. Mas isso acontecerá inevitavelmente se você mantiver o padrão, se você permanecer fiel à nova convicção, se você continuar escolhendo, manhã após manhã, imprimir na sua mente profunda a imagem da abundância como seu estado natural. E como você faz isso? Como você imprime esse padrão de forma que o subconsciente realmente aceite como ordem e comece a trabalhar a seu favor? Primeiro, você precisa entender que o subconsciente não responde a palavras vazias. Ele responde a sentimento autêntico.
Você pode repetir 1000 vezes que é rico, que tem abundância, que vive em prosperidade. Mas se não houver emoção verdadeira acompanhando essas palavras, se você estiver apenas recitando fórmulas mecânicas enquanto internamente duvida, preocupa-se ou sente-se separado dessa realidade, então você está apenas fazendo barulho mental sem poder criador. O que move o subconsciente é a união entre ideia e sentimento, entre pensamento e convicção emocional. Quando você imagina algo e simultaneamente sente como se aquilo já fosse real, você cria uma impressão tão vívida que o subconsciente não consegue distinguir entre imaginação e realidade e começa a trabalhar para tornar externa a imagem que você tornou interna. Por isso, ao despertar, antes mesmo de levantar da cama, você pode dedicar apenas alguns minutos para fechar os olhos novamente e, com a mente ainda tranquila, imaginar-se vivendo exatamente da forma que deseja viver. Não como fantasia distante, mas como realidade presente. Veja-se acordando numa casa que reflete abundância, sentindo a textura das roupas de qualidade que veste, percebendo a leveza de quem não carrega preocupação financeira, observando sua conta bancária com números que te deixam sereno, experimentando a liberdade de escolher como usar seu tempo porque seus recursos são amplos. E enquanto imagina, não apenas visualize as imagens, mas sinta as emoções correspondentes. Sinta gratidão, sinta paz, sinta a naturalidade de quem sempre viveu assim, porque é esse sentimento que imprime a imagem no subconsciente com força suficiente para iniciar o processo de manifestação. E depois, quando você realmente levanta da cama, mantenha esse tom emocional. Não deixe que a primeira coisa que você faça seja checar notícias ruins, olhar mensagens de cobrança, mergulhar em redes sociais que alimentam comparação e inveja, porque tudo isso contamina o estado mental que você acabou de estabelecer. Tudo isso introduz novamente o padrão de falta, de medo, de separação entre você e a abundância. Em vez disso, tome um momento para expressar gratidão. Não precisa ser elaborado, não precisa ser religioso, pode ser simplesmente um reconhecimento silencioso de que você está vivo, de que um novo dia te foi dado, de que existem possibilidades infinitas à sua frente. Gratidão é uma das frequências emocionais mais altas que existem, e quando você começa o dia a partir dela, você automaticamente se alinha com o fluxo da abundância, porque gratidão pressupõe que você já reconhece bênçãos na sua vida e o que você reconhece e aprecia tende a se multiplicar. Existe também poder tremendo nas palavras que você pronuncia, seja em voz alta ou internamente, porque palavra é pensamento externalizado, e quando você dá voz a uma ideia, você a carrega de poder ainda maior. Se você acorda e sua primeira fala é de reclamação, de cansaço, de antecipação negativa do dia, você está literalmente decretando como será a sua experiência. Mas se você escolhe, de forma consciente e deliberada, pronunciar palavras que afirmam abundância, que reconhecem prosperidade, que declaram confiança na generosidade da vida, você está usando o poder criador da palavra a seu favor. Joseph Murphy enfatizava que devemos falar para o subconsciente na linguagem que ele compreende, que é a linguagem da afirmação presente, da declaração confiante, do reconhecimento de que aquilo que desejamos já é verdade no plano invisível da consciência e, portanto, inevitavelmente se manifestará no plano visível da experiência. Você pode criar suas próprias declarações matinais. Frases simples, mas carregadas de convicção que refletem a realidade que você está imprimindo no subconsciente. Algo como: a abundância flui naturalmente para mim, porque eu sou expressão da riqueza infinita do universo. Ou:
Cada dia que amanhece traz novas oportunidades de prosperidade e eu estou aberto para recebê-las. Ou, ainda, minha mente subconsciente trabalha constantemente para materializar a imagem de riqueza que eu mantenho em minha consciência. O conteúdo exato importa menos do que o sentimento com que você pronuncia essas palavras. Elas precisam ressoar em você, precisam fazer sentido para sua compreensão espiritual, precisam despertar a emoção de certeza tranquila, não de ansiedade ou desespero. Porque se você está afirmando abundância, mas sentindo falta, o subconsciente registra a falta, não a afirmação. A coerência entre palavra, pensamento e sentimento é o que gera poder criador verdadeiro. E conforme o dia avança, você pode retornar a esse padrão mental sempre que perceber que está se desviando dele. Porque o mundo ao redor vai tentar te puxar de volta para o velho padrão. As pessoas vão falar de crise, de dificuldade, de impossibilidade. As notícias vão enfatizar problemas, escassez, colapso. Sua própria mente racional vai levantar objeções, vai apontar para as evidências contrárias, vai tentar te convencer de que você está se iludindo. Mas você precisa entender que todas essas vozes externas e internas estão apenas refletindo o padrão coletivo de consciência de limitação. E você não é obrigado a participar desse padrão. Você tem o direito sagrado de escolher seu próprio padrão mental, de manter sua própria frequência interior, de permanecer fiel à verdade espiritual que você reconheceu ao amanhecer. E cada vez que você conscientemente retorna a essa verdade, cada vez que você reafirma a convicção de abundância, apesar das aparências contrárias, você fortalece o novo padrão no subconsciente e enfraquece o antigo. Isso não significa ignorar responsabilidades práticas ou agir de forma irresponsável com dinheiro. Você ainda paga suas contas, ainda cumpre seus compromissos, ainda toma decisões sensatas no plano material. Mas você faz tudo isso a partir de um estado mental diferente. Em vez de agir a partir do medo, da contração, da crença em limitação, você age a partir da confiança, da expansão, da convicção de que o universo é abundante e você é parte integral dessa abundância. E essa mudança sutil no estado interior produz mudanças profundas nos resultados exteriores, porque quando você age a partir da consciência de abundância, você toma decisões diferentes, você percebe oportunidades que antes não via, você irradia uma energia que atrai pessoas e circunstâncias favoráveis, você se torna magnético para o bem que busca. O subconsciente também trabalha de formas misteriosas que a mente consciente não consegue prever ou controlar. Às vezes, a resposta à sua nova impressão mental vem de maneiras completamente inesperadas. Uma pessoa que você não via há anos entra em contato com uma proposta lucrativa. Um erro administrativo resulta em reembolso inesperado. Uma ideia surge do nada e se transforma em fonte de renda. Um investimento que parecia perdido de repente se recupera. O universo tem infinitos canais pelos quais a abundância pode fluir até você. Mas esses canais só se abrem quando você está sintonizado na frequência correta, quando sua consciência interior está alinhada com a realidade da prosperidade. E essa sintonização acontece mais efetivamente do que em qualquer outro momento, nas primeiras horas do amanhecer, quando você deliberadamente escolhe o padrão mental que regerá seu dia. Existe também uma dimensão ainda mais profunda nisso tudo, que tem a ver com sua identidade fundamental. Porque, no fundo, a questão não é realmente sobre dinheiro, é sobre quem você acredita que é. Se você se identifica como alguém pobre, limitado, desafortunado, separado da fonte de todo bem, então não importa quanto dinheiro eventualmente chegue até você, você sempre encontrará formas de perdê-lo, de sabotá-lo, de retornar ao padrão que corresponde à sua autoimagem.
Mas, se você começa a se reconhecer como expressão individualizada da inteligência infinita, como ponto focal da abundância universal, como ser espiritual temporariamente habitando forma física, mas nunca separado da fonte divina de todo suprimento, então a riqueza deixa de ser algo que você persegue e se torna algo que você expressa naturalmente, porque é isso que você é. Joseph Murphy ensinava que existe uma única mente, uma única inteligência, uma única substância criadora permeando tudo que existe. E você não está separado disso, você é isso manifestando-se em forma individual. Quando você desperta para essa verdade, quando você reconhece que a mesma inteligência que faz seu coração bater, que cresce as árvores, que move as estrelas, está disponível para você através do seu próprio subconsciente, então você deixa de se sentir pequeno, limitado, dependente da sorte ou do favor externo. Você percebe que carrega dentro de si o poder criador do próprio universo e que esse poder está aguardando apenas sua direção consciente para começar a operar em seu favor. Isso muda tudo, porque quando você sabe, com conhecimento que transcende crença intelectual e se torna convicção visceral, que você é um com a fonte de toda a abundância, então não existe mais medo real de falta. Pode haver desafios temporários, situações que exigem ajustes, momentos que testam sua fé, mas no fundo você permanece sereno porque sabe que a fonte nunca seca, que o suprimento nunca acaba, que novas formas de abundância sempre podem fluir para você, porque você está eternamente conectado à origem de toda a riqueza. E essa serenidade interior, essa confiança tranquila, essa ausência de desespero, é ela mesma magnética, atraindo para você exatamente as circunstâncias e pessoas necessárias para materializar a prosperidade que você carrega como realidade interna. A cada manhã que você desperta e renova esse reconhecimento, você está efetivamente renascendo para uma nova realidade. Você está deixando morrer o velho eu que se identificava com limitação e permitindo que nasça o novo eu que reconhece a abundância como estado natural. E esse processo de renascimento não é dramático, não é acompanhado de trovões e relâmpagos, é silencioso, gradual, quase imperceptível no dia a dia, mas absolutamente transformador quando visto ao longo de semanas, meses, anos, porque você vai perceber que sua relação com o dinheiro mudou, que sua ansiedade em relação a recursos diminuiu, que oportunidades começam a aparecer com mais frequência, que sua capacidade de gerar e manter riqueza se expandiu. E tudo isso não porque você se tornou outra pessoa, mas porque você finalmente se tornou quem sempre foi na essência, um ser naturalmente próspero que apenas estava temporariamente adormecido sob camadas de condicionamento limitador. E o mais bonito é que essa transformação irradia além de você. Quando você vive a partir da consciência de abundância, você naturalmente se torna mais generoso, mais confiante, mais capaz de ajudar outros, mais livre para contribuir, mais aberto para compartilhar. Porque você não está mais operando a partir de mentalidade de escassez, onde ajudar o outro significa perder algo seu. Você entende que quanto mais você dá, a partir de consciência de abundância, mais você recebe, porque você está afirmando para seu subconsciente que há tanto que você pode compartilhar livremente. E o subconsciente, recebendo essa afirmação, trabalha para manter você nesse estado de suficiência e excesso que permite generosidade. Então o ritual matinal não é apenas sobre você ficar rico, é sobre você despertar para a verdade de quem você realmente é e permitir que essa verdade se manifeste em todas as áreas da sua vida. A riqueza financeira é apenas um dos aspectos, talvez nem o mais importante. O que realmente importa é a liberdade interior, a paz mental, a confiança serena, a sensação de estar alinhado com o fluxo natural da vida,
de não estar mais lutando contra correntes invisíveis, mas fluindo com elas em direção a experiências cada vez mais ricas, mais plenas, mais satisfatórias. E tudo começa com aquele primeiro momento ao despertar, com aquele instante sagrado em que você ainda está entre mundos, quando o véu entre consciente e subconsciente está mais fino, quando uma única escolha deliberada de pensamento pode mudar a trajetória do dia inteiro e, eventualmente, da vida inteira. Você não precisa acreditar cegamente no que estou dizendo. Você pode testar, você pode experimentar por 30 dias, 60 dias, 90 dias. Acordar cada manhã e deliberadamente escolher imprimir na sua consciência a imagem da abundância. Sentir a emoção correspondente, pronunciar palavras que afirmam essa realidade, manter-se fiel a esse padrão ao longo do dia apesar das evidências contrárias e simplesmente observar o que acontece, porque o subconsciente não se importa se você acredita ou não na lei que ele obedece. Ele simplesmente obedece. Da mesma forma que a gravidade funciona independente da sua opinião sobre ela, a lei da impressão subconsciente opera quer você reconheça ou não. A diferença é que quando você reconhece e deliberadamente coopera com essa lei, você deixa de ser vítima dela e se torna mestre. Você deixa de criar por acidente e passa a criar por design. Você assume o controle criativo da sua própria experiência em vez de apenas reagir passivamente ao que parece acontecer com você. E conforme você continua esse processo, manhã após manhã, algo notável começa a ocorrer. As velhas crenças de limitação começam a se dissolver, não porque você as combate diretamente, mas porque você simplesmente para de alimentá-las. Você para de dar atenção a elas, para de repetir os pensamentos que as sustentavam, para de contar as histórias que as reforçavam. E quando uma crença para de receber atenção e emoção, ela perde força, murcha, eventualmente desaparece, deixando espaço para que novas crenças mais expansivas se estabeleçam. E essas novas crenças, sendo compatíveis com a abundância, naturalmente atraem experiências que as confirmam, criando um ciclo virtuoso onde prosperidade gera mais prosperidade, não apenas materialmente, mas em todos os níveis da existência. Você também começa a perceber sincronicidades, aqueles momentos em que a pessoa certa aparece na hora certa, ou a informação necessária chega exatamente quando você precisa, ou uma porta se abre imediatamente depois que outra se fecha. E você entende que essas não são coincidências, são evidências de que sua mente subconsciente está ativamente reorganizando seu campo de experiência, conectando pontos que pareciam desconectados, criando caminhos que não existiam antes, materializando no plano físico a ordem que você estabeleceu no plano mental. E cada vez que você reconhece e agradece por essas sincronicidades, você fortalece ainda mais o padrão. Você diz ao subconsciente: continue, estou percebendo, estou recebendo, estou alinhado. Haverá dias difíceis, momentos de dúvida, situações que parecem contradizer tudo que você está trabalhando internamente. Isso é natural, faz parte do processo. O mundo exterior leva tempo para refletir mudanças interiores, e durante esse intervalo de defasagem, pode parecer que nada está funcionando. É nesses momentos que sua disciplina mental é mais testada e mais importante. É quando você escolhe manter o padrão, mesmo sem ver resultados imediatos, que você realmente imprime a nova crença com profundidade suficiente para gerar transformação permanente. Porque se você desiste ao primeiro sinal de dificuldade, você está dizendo ao subconsciente que a nova crença não era séria, era apenas desejo superficial, e ele volta ao padrão antigo que está mais profundamente enraizado.
Mas se você persiste, se você continua escolhendo o padrão de abundância manhã após manhã, se você se mantém fiel à visão interior, mesmo quando a realidade exterior ainda não mudou, você eventualmente atinge um ponto de virada onde a nova crença se torna mais forte que a antiga, onde o novo padrão sobrescreve o antigo, onde sua identidade fundamental se transforma de alguém que busca riqueza para alguém que expressa riqueza naturalmente. E quando isso acontece, não há mais esforço, não há mais luta, há apenas fluxo natural de abundância correspondendo ao estado natural da sua consciência. Joseph Murphy frequentemente usava a metáfora do jardineiro. O jardineiro não faz a semente crescer. Ele apenas cria as condições ideais, plantando-a em solo fértil, regando adequadamente, garantindo luz solar suficiente. E depois, confia que a inteligência inerente à semente fará o resto. Do mesmo modo, você não força sua mente subconsciente a criar riqueza. Você apenas oferece a ela as condições ideais através de pensamentos corretos, emoções alinhadas, palavras apropriadas. E depois confia que a inteligência infinita, operando através do subconsciente, materializará os resultados no tempo certo. Você planta, ao amanhecer, com a primeira escolha consciente de pensamento. Você rega ao longo do dia, mantendo o padrão mental apesar das distrações. Você protege a semente, não permitindo que dúvidas e medos a sufoquem. E, eventualmente, inevitavelmente, a colheita vem. A verdade é que você sempre esteve usando esse poder, só que inconscientemente, aleatoriamente, frequentemente contra você mesmo. Toda vez que você acordava e seu primeiro pensamento era de preocupação, você estava plantando sementes de mais preocupação. Toda vez que você se imaginava em dificuldade financeira com emoção intensa, você estava instruindo seu subconsciente a criar mais dificuldade. Toda vez que você pronunciava palavras de escassez, você estava usando o poder criador da palavra contra seus próprios interesses. Mas você não fazia isso por mal. Você simplesmente não sabia como o sistema funcionava. Não compreendia que sua mente é instrumento criador que está sempre criando algo e que você tem escolha sobre o que será criado. Agora você sabe, e com esse conhecimento vem responsabilidade, porque você não pode mais se considerar vítima inocente de circunstâncias externas. Você agora entende que é participante ativo, co-criador da sua própria experiência, e isso pode ser assustador no início, porque significa que você não tem mais ninguém para culpar, nenhuma desculpa externa para se apegar. Mas também é tremendamente libertador, porque significa que você tem poder real, que mudança genuína é possível, que você não está preso à repetição infinita do passado, que cada novo amanhecer é genuína oportunidade de reimprimir o padrão e iniciar nova trajetória. E conforme você vive a partir desse entendimento, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que o processo em si é a recompensa. Sim, a manifestação externa de riqueza é boa, é útil, é bem-vinda. Mas o verdadeiro tesouro é a transformação interna, é o despertar para seu próprio poder criador. É a descoberta de que você não é pequeno ser limitado, lutando num mundo hostil, mas expressão magnífica da inteligência infinita, capaz de moldar experiência através da consciência, de criar realidade através de pensamento direcionado, de manifestar no exterior o que primeiro você estabelece no interior. E quando você compartilha esse entendimento, quando você vive de forma que outros percebem que algo mudou em você, quando sua simples presença inspira perguntas sobre como você alcançou essa serenidade, essa confiança, essa prosperidade que parece fluir naturalmente, você se torna farol, exemplo vivo de que os ensinamentos são verdadeiros,
de que a lei mental realmente opera, de que transformação real é possível para qualquer um disposto a compreender e aplicar os princípios. Então, este amanhecer, este momento exato em que você está consciente dessas palavras, pode ser o ponto de virada. Pode ser o instante em que você decide que está pronto para parar de viver por acidente e começar a viver por design. Para parar de ser joguete de padrões inconscientes e se tornar diretor consciente da própria experiência. Para parar de aceitar escassez como inevitável e começar a reconhecer a abundância como natural. Tudo está disponível para você. Todo o poder necessário já existe dentro de você. Toda possibilidade já existe no campo infinito do potencial. A única coisa necessária é que você alinhe sua consciência com a realidade que deseja experimentar. E o lugar mais poderoso para fazer esse alinhamento é ao despertar, quando sua mente ainda está fluida, receptiva, pronta para aceitar nova impressão e transformá-la em experiência vivida. Você fecha os olhos agora, mesmo que seja meio do dia, mesmo que não seja tecnicamente manhã, porque o princípio permanece o mesmo em qualquer momento. Você respira profundamente e reconhece a verdade. Você é expressão da abundância infinita do universo. Riqueza é seu estado natural, prosperidade flui para você e através de você, com a mesma naturalidade com que você respira. E seu subconsciente está agora mesmo, neste instante, reorganizando seu campo de experiência para refletir essa verdade que você acabou de imprimir nele com convicção tranquila e certeza silenciosa. E você sabe, com conhecimento que transcende esperança ou desejo, que é assim, que sempre foi assim, que você apenas estava esquecido e agora, finalmente, você se lembra. Você